Olá, sou o professor Geisel Pires Carvalho, professor de História, e esse é o nosso canal Educa Mais Serrano. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Nesse nosso encontro de hoje, nós abordaremos as formas de registros na história, né? É a mesma coisa que as fontes históricas. Então, o nosso conteúdo de hoje será as fontes históricas. Esse conteúdo ainda é uma continuidade ao que nós chamamos de introdução à história, certo? Então, quais são os tipos de fontes? As fontes históricas são todos os tipos de registros que podem fornecer informações sobre o tempo passado ou presente. É a partir dessas fontes, que os historiadores buscam informações ou indícios sobre ideias e realizações humanas no decorrer do tempo. As fontes históricas, elas podem ser classificadas de várias maneiras. Podem ser recentes ou antigas, privadas ou públicas. Um outro critério que se utiliza bastante é classificar essas fontes históricas em fontes escritas e fontes não escritas. Fontes escritas e fontes não escritas. Então, o que seria essas fontes escritas? As fontes escritas, elas são registros que se apresentam em forma de inscrições, cartas, letra de canções, livros, jornais, revistas, documentos, sejam documentos públicos ou particulares. Então, essas são as fontes escritas. E o que seriam as fontes não escritas? As fontes não escritas são registros provenientes da ação humana, como exemplo, as vestimentas, as armas, os utensílios, as pinturas, esculturas, construções. Então são essas fontes, seja elas escritas ou não escritas, que nos remetem a um determinado tempo, a interpretar um determinado tempo, certo? É elas que nos levam, a partir de interpretações, de leituras, fazem com que nós possamos interpretar um determinado tempo da história, certo? Então é por meio dessas fontes que nós escrevemos a história. Outro exemplo de fonte histórica não escrita é o depoimento de pessoas sobre aspectos da vida social e individual de um determinado lugar. Esses depoimentos, eles podem ser colhidos por meio de entrevistas, e essas entrevistas, elas servem para registrar a memória, seja uma memória pessoal ou coletiva, e assim ampliar a compreensão de um passado recente ou da história que se está construindo no presente. É o que nós chamamos de fonte oral. A fonte oral, ela durante muito tempo, ela foi considerada pelos historiadores como uma fonte não confiável. Então, os historiadores davam um maior valor às fontes escritas. Então, durante muito tempo, os historiadores usaram as fontes escritas, se utilizaram principalmente das fontes escritas para fundamentar as pesquisas históricas. Porém, com o advento da tecnologia, com o desenvolvimento de novas tecnologias, televisão, rádio, cinema, DVD, computador, celular, os historiadores cada vez mais têm se utilizado, têm consultado essas novas fontes, não escritas principalmente, para produzir, para interpretar os acontecimentos históricos. Então, hoje a fonte oral, ela tem muita importância na produção historiográfica. Uma vez que nós conhecemos as fontes históricas, sejam elas escritas, não escritas,
materiais ou imateriais, e também pode ser chamada dessa forma, como se dá a construção do conhecimento histórico? Como é esse conhecimento histórico e a sua construção? Se nós já falamos que o papel do historiador é pesquisar e escrever sobre o passado e o presente e as relações entre um e outro, então como é que se dá a construção desse conhecimento histórico? Pois bem, para saber isso, para construir esse conhecimento histórico, o historiador ele precisa seguir alguns passos, alguns caminhos, né? E o primeiro passo que o historiador tem que seguir é com relação à escolha do assunto, do objeto que ele vai pesquisar, o objeto a ser conhecido, né? E ao escolher esse objeto que vai ser pesquisado, esse assunto que vai ser pesquisado, o historiador ele precisa delimitar o tempo a ser estudado. Então, uma vez escolhido esse tema, esse assunto, esse objeto de pesquisa, né? E aqui eu trouxe como exemplo Serrano do Maranhão, né? Serrano, o tema que nós vamos pesquisar é Serrano de povoado à cidade emancipada. E o recorte temporal, o recorte de tempo que nós vamos estudar, então estamos trazendo como exemplo, o recorte, a delimitação do tempo, como dito, é do ano de 1970 ao ano 2000, ou seja, uma temporalidade de 30 anos. Ou seja, é um período que Serrano era povoado e pertencia à cidade de Cururupu, e uma parte de Serrano já como cidade. É esse intervalo de tempo que nós vamos estudar. Então nós já escolhemos o tema, o objeto é Serrano, como povoado e como cidade. E o que nós queremos saber sobre esse período de 30 anos desse território de Serrano? Território povoado e território cidade. Então nós queremos saber como era a economia quando Serrano era povoado, como era a economia quando Serrano se tornou cidade, como era a cultura quando Serrano era povoado, como é a cultura como Serrano como cidade, como era a educação lá no tempo de povoado, como é a educação nesse período de cidade até o ano 2000, como era a política no tempo de Serrano como povoado e como no tempo de cidade, como era praticado o esporte no período de povoado, como é praticado o esporte no período de Serrano como cidade, quais eram os seus limites geográficos nesse período de povoado, como é o limite geográfico de Serrano como cidade. Então, são esses aspectos da vida de Serrano que nós vamos estudar. Esse é o primeiro passo. Escolhemos o objeto, o assunto, né? Delimitamos o tempo a ser estudado e escolhemos os aspectos a ser estudado. No caso aqui, economia, cultura, educação, política, esporte e o aspecto geográfico, certo? O segundo passo, na construção desse conhecimento histórico, é a reunião das fontes históricas, ou seja, o historiador precisa reunir as fontes históricas para utilizar para fazer o estudo. Ele pode se apropriar de textos, de revistas, de jornais, de fotografias, objetos que remetem a esse recorte temporal de 1970 a 2000, né? Entrevista com pessoas que viveram nesse tempo, esse tempo de povoado e viveram no tempo de cidade, para se faça essa comparação. Esse é o segundo passo, ou seja, reunir as fontes que você tem à sua disposição. O terceiro ponto, nessa construção do conhecimento histórico, o terceiro passo que o historiador deve seguir para construir esse conhecimento uma vez que ele já escolheu o tema, o assunto, o objeto, já reuniu as fontes, né? O terceiro passo uma vez que ele reuniu as fontes, já está reunindo as fontes, ele vai precisar ler as fontes. Se tiver um livro, uma revista, ele vai ter que ler.
Se não houver livro, revista ou coisa parecida, e for necessário ele apenas entrevistar pessoas que viveram nesses 2 períodos, ele vai ter que fazer a entrevista. Feito isso, o historiador precisa organizar todo esse material e verificar se esse material é confiável ou não. Porque o historiador não pode construir o conhecimento usando qualquer fonte. A fonte ela precisa ser confiável. Então não é qualquer entrevista que eu vou colocar no estudo. Eu preciso analisar minuciosamente a confiabilidade desse material, certo? Esse é o 3º passo. E por fim, o 4º passo, o 4º caminho que ele deve caminhar, uma vez que ele se deu conta, o historiador se deu conta de que as fontes que ele reuniu, elas são confiáveis, né? Ele vai, a partir de um método histórico, ele vai construir uma interpretação a partir dessas fontes, né, sobre a organização sociopolítica de Serrano nesse recorte temporal de 30 anos, certo? Então, o 4º caminho, o 4º passo a ser seguido é exatamente esse, é reunir as fontes, né, se apropriar do método histórico para fazer uma interpretação dessa organização social e política de Serrano no período de 1970 ao ano 2000, ou seja, um período de 30 anos, certo? Esses são os passos que o historiador deve seguir para a construção desse conhecimento histórico. E no caso aqui nós trouxemos como exemplo a cidade de Serrano do Maranhão, né? Uma parte de Serrano como povoado e uma parte de Serrano como cidade, certo? Agora, é bom lembrar que ao produzir um conhecimento, o historiador ele não constrói uma verdade absoluta, uma verdade definitiva. Uma vez que esse conhecimento ele é feito de forma interpretativa, esse conhecimento ele pode ser criticado, ele pode ser superado ou mesmo ampliado a partir de novas pesquisas. Assim é o conhecimento histórico. Não há verdade absoluta na história, né? O conhecimento que se produz hoje, ele pode ser ampliado, melhorado numa pesquisa futura, certo? Então é dessa forma que o conhecimento histórico é construído, né? Seguindo passos bem criteriosos, tá certo? Agora, para se construir esse conhecimento histórico, a história ela não trabalha sozinha. Ela necessita da colaboração de outras ciências, de outros campos do conhecimento, né? Então, é importante lembrar que para se construir um conhecimento sobre determinado povo, determinado fato, o historiador ele vai necessitar desse saber elaborado por profissionais de outras áreas, né? A história se utiliza muito do conhecimento da geografia e do conhecimento da arqueologia e outras áreas do conhecimento, né? Então, uma vez construído o conhecimento histórico a partir da colaboração de outros ramos do conhecimento, né, vai se incorporando uma gama de conhecimento, né, o historiador vai se apropriando desse conhecimento, né, para assim construir uma narrativa acerca dos seres humanos e a sua trajetória ao longo do tempo de forma mais precisa, né? Então, é bom lembrar que a colaboração desses outros ramos do conhecimento é super importante para a produção do conhecimento histórico, certo? Esse era o nosso encontro de hoje, falar nas formas de registro, que nada mais é que o que nós conhecemos como fontes históricas, né, que é uma continuidade da aula de introdução à história, certo?
Muito obrigado. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações e também compartilhe, diga a escola onde você estuda. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.